Qualquer sonho que você planta com fé, a vida floresce em graça. Que lindo, né? Romanos 1,17 diz que o meu justo viverá por fé. Então você, quando vive por fé, você confirma a justiça de Deus. Está lá em Romanos 1,17. E dá base para esta palavra. E a vida floresce com graça, ou seja, os resultados da graça de Deus. Sabe que lá em Romanos 5,17, o sábio apóstolo Paulo chega a dizer: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Sabe o que é reinar em vida? Pode voltar na imagem, filhinho querido. Reinar em vida é ver resultado, é ter segurança, apesar das tendências à nossa volta. Você não vê de nenhuma forma a sua volta, seja pelos canais de comunicação, é verdade, de televisão, seja pelas situações que nos cercam, as comunidades, a rotina da vida. Você não vê nada que te dê sentido, a segurança, a estabilidade. Você só vê o mal à sua volta, não é verdade? Mas olha o que diz agora, coloca para a gente, por favor, Provérbios capítulo 1, versículo 33. Provérbios capítulo 1, versículo 33, diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Diga, está na Bíblia. Esse está na Bíblia, eu creio. Mas tem uma condicional, ele diz: o que me der ouvidos. Então, se você ouve a palavra de Deus e pratica, não tem como ver outro resultado. E as pessoas, às vezes, conseguem ver com simpatia quando é para louvar, quando é para ler a Bíblia, quando é para orar. Inclusive, tem muito crente pedinte. Pedinte, parece aquela pessoa que só nasce com a mão assim, né? Já viu? Nunca faz assim, só assim. Muito pedinte. Mas não pratica. Quando chega na hora da vida financeira, não pratica, não adianta. Não pensem que haverá resultado financeiro se você não praticar por fé também na hora da semeadura. Agora, quem pratica, quem ouve, ele disse: habitará, apesar da insegurança, apesar da intranquilidade, apesar desse mal que nos rodeia, irmãos, está dramático. Se você se deixar levar pelo que você vê quando sai na rua, e olha que tem muita gente que está ficando trancada dentro das suas casas e dos seus quartos, com medo, apavorada, aterrorizada. Mas quem tem segurança em Deus, diz que fica tranquilo e sem temor do mal. Deus tem gerado isso, graças a Deus, essa segurança no meu coração. Graças a Deus. Isso passa por uma vida de sujeição a Deus, de ouvir Deus, de procurar ouvir Deus realmente. Filtrar com a vontade de Deus. Então faça isso também com relação à tua vida financeira. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Para mim é um mandamento. Sabe, é uma dica. Vamos usar uma palavra mais abrangente e leve ainda. É um conselho. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ouça Deus nesta manhã. Semeie. Você pode semear
pela internet, tem as mídias aí, já vai entrar para você, as formas de você fazer contato conosco também. Semeie, envolva-se, depois dê seu testemunho, que temos muitos testemunhos aqui presencialmente. Pessoas que têm acreditado e têm investido e têm se associado com o nosso ministério nessas questões de desafios, que claro, uma igreja grande como a nossa, com uma evangelização massificada como nós fazemos, em tantas áreas, tem um custo financeiro muito grande. Que o apóstolo nunca olhou isso como simplesmente dinheiro, mas ele sempre disse, isso é resultado de vidas fiéis, de semeadores. Isso é oportunidade. Então, contribua. E você vai ver os resultados do versículo 10, que diz que o Senhor dá semente ao que semeia e pão para alimento. Além disso tudo, Ele vai suprir, aumentar a sementeira e multiplicar os frutos da sua justiça. Eu tenho dito que com Deus, quando você ouve, quando você obedece, quando você envolve a fé com a tua vida financeira, é para encher, é para transbordar. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus, assim na terra como no céu, Pai. Supre cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. É para encher, é para transbordar. Celeiros fartos e lagares transbordantes, é para encher, é para transbordar. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, é para encher, é para transbordar. Em nome de Jesus. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Chegamos então ao momento da ministração do subtema desta manhã, libertação, aula 7. Este livro maravilhoso do nosso amado apóstolo e profeta Miguel Ângelo. Deus maravilhoso, Deus soberano, sou que sou pela tua graça. A minha suficiência, e ai de mim, se eu não pudesse dizer isso, a minha suficiência vem de ti. Estou aqui totalmente submetido a um chamado santo, como ministro de uma nova aliança, despenseiro dos teus mistérios. Usa-me e fala aos nossos corações, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém. Minha palavra de gratidão, sempre gosto de externá-la, também antes da ministração da palavra, sem ser prolixo nem repetitivo, mas sendo verdadeiro. Minha gratidão pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes, por abrirem o altar, para que eu possa ministrar na escola de capacitação e crescimento espiritual. Nós, na semana passada, iniciamos este subtema libertação, que inclusive, para vocês terem uma ideia, o apóstolo usa este livro com 6 capítulos falando sobre a guerra espiritual, mais especificamente, da questão da armadura, das peças de ajuste, temas sempre muito maravilhosos. Eu indico que você, assim que tivermos estas aulas no YouTube, você assista e reveja tudo isso. Mas ele usa 2 capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 8, tem aqui libertação 1 e libertação 2, para tratar desta parte da libertação, porque
como nós dissemos na semana passada, os cristãos, de maneira geral, principalmente aqueles que não conhecem a graça de Deus, mas muitos dos que estão conosco, que conhecem, mas não levam a graça de Deus a sério, muitas vezes sofrem por opressões diabólicas. E a grande maioria ainda acha que está possuído, que o diabo pode entrar, pode sair. Então são questões que hoje nós vamos ver um pouquinho ainda mais profundamente, ou com maior profundidade. Na semana passada, nós entendemos sobre a questão da restauração, do religare, que é a verdadeira religião. Grego koiné, ele traz essa palavra como religare. O ato de Jesus, a morte e a ressurreição na cruz do Calvário, e agora a revelação da graça de Deus, ela nos coloca no mesmo padrão de ligação e de comunhão que havia entre Deus, Adão e Eva, antes do pecado. Uma ligação plena, uma comunhão plena, uma comunhão íntima. E eu disse na semana passada, e repito, algo que só se restabelece na íntegra com a revelação da genuína graça de Deus. Inclusive, nós mostramos a árvore. Eu gostaria de mostrar de novo, Joás, por favor, esta ilustração que o apóstolo Miguel Ângelo está também mostrando nos cultos, mas você pode fundamentar isso com o Salmos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, você pode anotar aí, olha, Salmo 1 do 1 ao 3, que mostra que o que nós somos com as raízes, na água, nós vamos dar frutos no devido tempo. Isso só se atinge com a graça de Deus. Agora, uma pessoa que se desconecta destas verdades da graça de Deus, da revelação da palavra, seja ela alguém que já conheceu a graça de Deus, ou pior ainda, aqueles que não conheceram a graça de Deus, eles não conseguem dar frutos. Ficam ali, olha, uma árvore seca. Não deixa de ser uma árvore. Vocês estão entendendo? Não deixam de ser uma árvore, mas ela não dá frutos. E Paulo, quando fala disso aos Coríntios, ele diz, é dramático, se a obra de alguém se queimar, será salvo, todavia como? Pelo fogo. Então, nós temos essa condição. Agora, vamos pensar na árvore frondosa, declarar e acreditar que todos os que estão aqui nesta manhã, eu creio, inclusive, que estão ligados à mensagem, que estão ouvindo a mensagem, que é muito importante, que não adianta vir à igreja também e não se conectar à mensagem, principalmente, que é o momento mais importante dessa reunião. Então, todos que estão ouvindo esta palavra, seja aqui presencialmente, seja pela internet, estão prontos e vão viver esta árvore que dá frutos, ok? Porque nós vimos na semana passada a necessidade de uma grande vigilância. Há necessidade de uma grande vigilância. Vimos sobre a semente, ok? E o mundo espiritual opera desta forma. Vamos ler de novo 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Como leão que ruge procurando alguém para devorar. Olha o 9. Resistir-lhes firmes. Aqui tem um segredo muito forte, porque resistir firmes na fé. Na fé. Certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Esse versículo aqui é muito forte, porque nossa tendência é sempre achar que nós somos vítimas, que nós sofremos, e que só nós sofremos. Só a gente sofre. Não, o outro também sofre. Então, que a gente pense nisso e entenda que como eu tenho dito isso, eu disse isso em 2 ou 3 aulas passadas, eu disse isso e volto a repetir.
Quando você estiver vivendo uma situação que seja contrária, que você talvez não concorde tanto, não reaja logo na ponta da faca, como falava meu pai. Não reaja logo assim. Pense, reaja no espírito, porque muitas vezes você pode paralisar uma afronta. E eu passo isso todo dia. Nós passamos na nossa casa, na igreja, com situações, todo dia. Estou no altar com experiência para poder falar a sua vida e a minha também. E eu não me fecho para nada do que Deus me fala aqui, não. Espero que você também não se feche. Porque todos nós temos essa tendência, sabe, de reagir. E muitas vezes meu pai falava assim, dando murro em pontas de faca. É o que acontece. Por isso que tem que resistir firme na fé. Então você muitas vezes foca no outro, não foque em pessoas ou situações. Não condene pessoas ou situações de imediato. Antes de você reagir contra a pessoa, reaja no espírito, reaja por fé, porque isto com certeza é uma situação gerada e plantada pelo maligno, pelo diabo. A outra pessoa, se ela estiver envolvida nessa situação, o que houve? Ela deu uma descuidada de repente e foi ali um instrumento. E muitas vezes, se você reagir no espírito, você vai ser bênção para aquela pessoa. Estão vendo como é tremendo? Então, é por isso que essa postura, essa resistência, ela tem que ser pessoal. Resistir-lhe firmes na fé. E é interessante que ele diz, por que ele está dizendo exatamente, logo depois de certo, de que os sofrimentos, porque quando a gente sofre, o que é o sofrer nesse caso aqui? As contrariedades, tudo aquilo que nos contraria ou nos contradiz, nos faz sofrer. Não sai exatamente como a gente queria, não é verdade? A gente causa logo um sofrimento, então calma. O problema é que eu digo muito isso, sabe? Não seja trágico, não seja uma pessoa vitimizada, não se vitimize. Presta atenção nessa frase. Sofra, ok, mas dê o seu, sabe? Busque o antídoto daquela dor. Onde? Na fé. Página 165, o apóstolo ele faz essa pergunta, que eu vou repetir. Alguém que foi selado para o dia da redenção pode ser possuído pelo demônio? Numa síntese, né, do que ele pergunta aqui no livro, Efésios 2, versículo 2, Jorge, vamos lá. Efésios capítulo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nos últimos comentários, inclusive, da aula passada, irmãos, nós falamos dessa comunhão, dessa intimidade que nós precisamos ter para não cairmos nessa atuação que o diabo tem, que é nos filhos da desobediência, mas que na verdade é alguma coisa que tem a ver com uma sensibilidade, uma tendência que a nossa carne acaba abrindo brechas. O apóstolo vai falando mais sobre isso aqui, mas eu na semana passada citei, inclusive porque o apóstolo faz uma comparação, uma analogia, a mesma analogia que Paulo faz, né, dessa comunhão, dessa intimidade. Eu quero voltar porque eu prometi para vocês que eu iria trazer o texto hoje, porque Paulo faz analogia entre marido e esposa, falando do casamento, e tem um momento que é muito interessante e é importante para esse ponto que nós estamos do tema hoje, desse tratamento de personalíssimo e pessoal que nós temos que ter, né, da nossa ligação, da nossa comunhão, da nossa submissão, literalmente e inteiramente à palavra e à verdade. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 16. Eu cheguei a dizer na semana passada, olha, se é o teu marido, se é a tua esposa, não importa, lembra? Você tem que ter a sua posição. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor,
que a mulher não se separe do marido. Versículo 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, viu aí, amor? Brincando. Ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Vamos até o 16, né, o 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão... E aí agora, olha que legal, Paulo diz, agora eu vou dar um conselho pessoal. Eu vou dar um conselho pessoal. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ele, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo, olha aqui, ó, é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado a paz. Isso aqui é forte. Pois como sabes, a mulher, ó mulher, se salvará teu marido. Ou como sabes, ó marido, se salvará a tua mulher. E eu espero, em nome de Jesus, e creio, porque a palavra é que por si só, é Deus que inclina os corações, que este momento aqui fale aos corações de muitas pessoas. Então, primeiro precisamos entender o seguinte, não é só você, olha a posição pessoal. Porque o marido é incrédulo, a mulher é incrédula, eu vou deixar, eu vou embora. Não, Paulo está dizendo, olha, você tem a sua posição, viva uma vida de santidade, seja fiel a Deus, e Deus tem um tempo para todas as coisas, irmão. Mas não deixe a mulher, e a mulher não deixe o marido. Agora, se este marido, ou esta mulher, olha só, hein, atrapalharem a tua vida espiritual, é exatamente agora, você pode fazer uma anotação aí, com humildade, falo isso para você. Isso é resultado de ler centenas de vezes esses textos e ouvir a voz de Deus. Primeiro aqui, nos cultos com o nosso apóstolo, claro, e depois nas minhas meditações. Então, coloque aí, Bíblia comentada na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Se a tua mulher atrapalha a tua vida espiritual e começa a atrapalhar você de estar na igreja, te impede de estar na igreja, te impede da comunhão com Deus. Ou marido, tem marido, já teve casos nossos aqui, coisas que eu fiquei sabendo, maridos que amarravam a mulher em casa, acorrentava, para não vir à igreja. Ninguém merece. Então, agora, é incrédulo, não acredita em Deus, não vai à igreja, a pessoa vai à igreja, o outro vai para a feira, vai para a praia, vai para onde quer, mas não atrapalha. Fica, sabe por quê? Porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus tem um tempo, Deus não vai deixar que você seja provado além das suas forças. Agora a pessoa mete os pés pelas mãos, chuta o balde toda hora, parte para a agressão, acusa, dá problema. Entende? Então era esse ponto aqui que eu queria trazer. Eu não, a graça de Deus comigo para vocês, para a gente selar esse ponto da comunhão que tem que ser tão pessoal, tão íntima, mas também tão espiritual e tão pura, radical, é a palavra certa, entre você e Deus, que nada vai demover você da sua linha direcional. Porque é como eu sempre digo, se a carne nunca acerta, o espírito nunca erra. Então, é filtrar, e qualquer que seja a sua reação, outra frase que eu digo muito, mas não digo há muito tempo, entre a provocação e a razão,
Veja bem, entre a provocação e a razão está a nossa reação. E volto a dizer, muitas vezes não foque em pessoas ou situações, porque aquilo que você recebeu como provocação, às vezes a pessoa até involuntariamente fez e você se sentiu provocada, mas foi um dardo do diabo. É por essas brechas que vem a opressão diabólica. O apóstolo aqui, no final da página 164, voltar um pouquinho nesse comentário, ele diz assim: é preciso lembrar que a luta que enfrentamos em nosso país, enfrentam também países do mundo inteiro. Amados, esta semana passada, eu tive numa situação que eu acabei ficando muito próximo e vi uma realidade que há muito tempo eu não via. Pra vocês terem uma ideia, eu em 1900 e... não me lembro bem, eu devia ter uns 11 anos de idade, 14, foi quando eu comecei a trabalhar de cobrador de ônibus, 14 anos de idade. Eu morava na Cidade de Deus, então 1961, 14, 1975, não é isso? Estou bom de conta ainda. 1975, eu morava na Cidade de Deus, sabe? A cidade do Zé Pequeno, do Mané Galinha. E eu achava terrível, muitas vezes eu tinha que sair de casa, eu pegava 4 horas da manhã na empresa, o ônibus para trabalhar, eu saía de casa 3h20 da manhã, de bicicleta, porque naquela época eu trabalhava no primeiro ônibus que rodava, sabe? Então eu tinha que usar a bicicleta, não tinha ônibus a noite toda. E quando eu ia sair de casa, algumas vezes, eu não ia, minha mãe não deixava, porque escutava tiro, mas era tiro de 38. Um tirinho, pá! E a minha mãe já, opa, não saia de casa. E eu achava aquilo, né? Irmãos, esta semana eu estive numa situação que eu pude ver bem de perto assim, e eu vou dizer, é aterrorizador. O inferno está, desculpe, irmãos, eu sei que talvez tenham pessoas aí até nos assistindo, desculpem, é dramático. Eu hoje estou com uma compaixão muito maior, porque eu sei que tem muitas famílias como eu já estive ali dentro. Famílias, sabe, que não mereciam estar passando por isso, mas irmãos, é uma coisa diabólica. É possessão demoníaca mesmo. Tem pessoas ali do diabo, a grande, sabe, 1/3, sabe, de pessoas que são do diabo nessa terra. Estão dominando e governando muitas áreas da nossa cidade. E a cidade de Deus é uma delas, literalmente. Então, é preciso nós entendermos que tudo isso provoca o que nas pessoas, em todos nós? Uma instabilidade, uma insegurança, um medo. Muitas pessoas deixam de fazer muitas coisas porque ficam num medo. Vou dizer para vocês, irmãos, sinceramente, diante de Deus, eu senti tristeza naquilo ali, eu senti, mas eu não senti medo. Medo, eu sinto, mas não fico. Deixa eu corrigir. Senti, mas não fiquei. Por quê? Porque eu tenho uma certeza, uma segurança inabalável. Primeiro que eu não fui lá comprar drogas, não fui lá atrás de festa nenhuma, eu estava num trabalho, vocês estão entendendo? Estava numa situação aprovada por Deus. Então te dá uma segurança tremenda, mas que é dramático. Vai cair na carne, vai estar num erro para você ver se ali o inimigo não vai fazer uma chacota. Então, essas questões acabam provocando nos cristãos muita opressão. É disso que a gente vai aqui avançar, né? Nós lemos e o apóstolo comenta sobre isso, sobre essa resistência, resistir na fé. Resistir na fé, ele volta a citar aqui o Efésios 2, versículo 2, né? E agora, então, na página 165, ele abre um parêntese para falar sobre as duas sementes, né? Finalzinho da página 165, ele abre um parêntese e explica sobre as duas sementes. Vale a pena você depois ler o livro, né? Claro,
sempre digo isso para você, não chamo aqui para ler o livro, mas ele fundamenta exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês agora. Do que nós temos aqui uma realidade nesta terra, e um terço está cada vez mais, e essa tendência é piorar. Não pensem que essas coisas vão melhorar. Não, o mundo caminha para esse processo degenerativo. Nós explicamos isso na aula passada, falando lá de 2 Pedro, 3, do versículo 10 ao 18, nós temos falado isso sempre nas nossas aulas. O mundo caminha para esse processo degenerativo, mas nós não vamos nos render a essas questões. Então ele fundamenta aqui, e ele usa também o versículo 3 de Efésios. Ele diz: entre os quais todos nós andamos outrora. Ou seja, antes de você conhecer Cristo, antes de você conhecer a salvação, antes de você ter esse encontro com Deus, e agora que você tem que ter o cuidado, você tem que ter o zelo, a resistência. Por quê? Porque nós fazíamos vontade da carne, e éramos por natureza, ou seja, esta natureza carnal, filhos da ira, como também os demais. Então temos que ter esse cuidado, porque aqui no meio da página 166, o apóstolo diz: os predestinados, em que ainda não se manifestou a salvação, podem ser possuídos? Não. Eles não podem ser possuídos. Eles podem ser oprimidos. E agora, os predestinados, depois ele fala um pouquinho mais aqui, que já conheceram, eles não podem dar lugar à carne, porque também podem ser oprimidos. E os do diabo são os possuídos. Essas pessoas, elas estão a serviço do diabo. Que no finalzinho da página 166, o apóstolo diz: antes da morte e ressurreição de Jesus, olha, como já falei com vocês, inclusive, qualquer pessoa poderia ser possuída por demônios, fossem eles filhos de Deus ou não. Mas na morte e a ressurreição, houve o que? O religarem. Agora é diferente. Agora não existe mais essa liberdade. Ele diz: com a morte na cruz, o diabo perdeu a sua eficácia. Catargel, que é essa palavra do grego que está lá em Hebreus 2:14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deles também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, saber o diabo. Então, esse destruísse, essa palavra destruição do original é catargel, anulou, limitou, mapeou, colocou o diabo no lugar dele. Então o diabo hoje, ele tem o domínio sobre os dele, mas as reações que ele tem contra aqueles que não são dele, e o pior é que ele não tem certeza de quem é dele ou não é, e nunca vai ter. Ele não acredita no sacrifício de Jesus, ele não pode acreditar, ele tem medo. Tiago fala isso. Tiago, quando fala disso, ele diz assim: se você crê em Deus, você faz muito bem, porque até os demônios, o diabo, os demônios, algumas versões, creem. Porque eles creem, eles só não respeitam, eles só não se submetem, eles só não entendem a eficácia plena. O diabo é um tentador, ele tentou e vai continuar tentando sempre, enquanto não houver o arrebatamento da igreja e essa destruição total, ele não vai desistir de tentar ser igual ou maior que Deus. Essa aqui é a verdade. Só que quando nós entramos na nossa realidade espiritual, catargel, o diabo, ele está limitado, ele não vai oprimir ninguém. O apóstolo fala assim, olha aqui, outro fato bastante importante, logo no segundo parágrafo da página 167, é que a opressão do diabo pode permanecer na vida do cristão se ele permitir. Então vocês estão vendo o que eu disse aqui? Ele não é que ele tenha acesso, ele não tem mais. Eu sinto tristeza. Você sente tristeza? Sente tristeza? Sinto, também sinto. Precisamos saber o seguinte: o cristão, ele tem tristezas e alegrias. Para fundamentar isso que eu estou falando melhor, um salmo que eu sei de cor, mas vamos colocar, para aqueles que não sabem, o salmo 1, por favor, o salmo 1.
bem-aventurado, é makarioi do grego. Então você pode ficar triste. Diga, triste ou alegre? Ok. Infeliz? Nunca. Porque nós somos felizes. Nós somos makarioi. Você pode ser um triste feliz. Você não pode ser um triste oprimido. Porque senão a tristeza não vai embora. Viu que nós louvamos agora há pouco aqui na introdução? O choro pode durar uma noite, mas a alegria... Sabe que tem gente que canta isso e acaba achando que toda noite pode dormir triste, chorar a noite toda, porque de manhã... Isso é uma alegoria, gente. Isso é uma metáfora. Isso é uma coisa para mostrar que momentos de sofrimento e de choro são como uma noite, são escuros, são tenebrosos, como a noite. É isso. Mas tem que passar rápido. Que todos os nossos momentos sejam manhãs vespertinas, o quanto antes, aquela manhãzinha de quem gosta de acordar cedo, como eu acordo, Bispo Agildo, né, Bispo? A gente acorda cedinho. Tem dia que eu mando a mensagem, que eu mando aí convidando para o culto, a Bispo Agildo, já estou na igreja, eu falo, charamanda lá, né? Então, bem-aventurado. Poxa, o salmista deixa muito claro aí, sabe por quê? Porque as pessoas usam a Bíblia como um livro de motivação e pegam e dizem, eu sou um bem-aventurado. Sou um bem-aventurado. Irmão, bem-aventurado o homem, que é no sentido genérico, aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, e aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, é isso aí, depois até o 3, ele vai dizendo como se desenrola. Tenho prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E no 3 ele diz, é como a árvore plantada. Lembra da árvore que nós mostramos aqui, frondosa, logo no início? Junto à corrente de águas, no devido tempo, dá o seu fruto, a folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tem que estar muito alinhado, senão nós vamos fraquejar, nós vamos fracassar, nós vamos deixar que essa opressão que o mundo vai tentar contra as nossas vidas nos paralise. Ouça bem que eu estou te falando. Então, vamos buscar esse conceito, vamos estar alinhados e vamos acreditar que essas questões não vão nos atacar, não vão chegar, porque o grande problema, o grande perigo de você começar a se dobrar diante dessas coisas, irmãos, é que essa opressão, olha, aqui na página 168, no finalzinho, o apóstolo diz assim, a opressão pode durar anos a fio e fazer com que o cristão viva sob fardos terríveis. E aqui ele vai elencando algumas coisas que agora que são importantíssimas também. Um perdão nunca admitido. Você sabe que tem pessoas que guardam coisas das outras, que às vezes a pessoa teve um momento de reação infeliz, mas que às vezes é só por um temperamento, uma questão, e a pessoa nem lembra mais daquilo, mas a outra continua amarrada numa situação que a pessoa às vezes não teve a intenção de ofender tanto e ofendeu, foi sem querer. A Bíblia chama isso de raiz de amargura. Então o apóstolo fala, olha, pessoas que vivem com esse fardo, um perdão nunca admitido, um rancor acirrado, um pecado obsessivo, olha, o que te domina, irmãos, é pecado. Cuidado, nós não podemos nos deixar dominar por nada. Paulo fala isso, e o Espírito me impele. Nós vamos voltar semana que vem a esse texto, exatamente, mais ou menos a partir do que eu vou começar a falar agora. Estou até dobrando aqui a página do meu livro, porque agora, sabe aquele momento assim de uma reflexão forte? Deus me manda nesse texto aqui, olha, todas as coisas me são lícitas. Oba! Comer pastelzinho é lícito. E eu soube que a Heloísa já separou um farnelzinho para mim, para minha casa. Mas eu não posso comer aqueles pastelzinhos todos de uma vez. Uma comparação que é para a gente entender com mais simplicidade, uma linguagem bem popular, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
Todas as coisas me são lícitas, e aí é que mora o maior perigo. Mas eu não posso deixar me dominar por nenhuma delas. Isso aqui coloca a pessoa na falta de domínio, de controle. Você não pode se deixar controlar por nada. Tem pessoas que é com comida, outras pessoas é com sexo. O apóstolo fala disso aqui. Outras pessoas é com a beleza. Tem gente que vai, sabe, que vai, nunca se acha tão perfeito e vai fazendo cirurgia, daqui a pouco morre numa mesa de cirurgia. Procurando a beleza. E às vezes você fala, às vezes eu olho e você fala, meu Deus, por que aquela pessoa fez aquilo com o rosto, né? Agora está essa moda da harmonização facial. Eu digo, meu Jesus, por quê? Né? Às vezes fica com a boca desse tamanho, a orelha fica meio para o lado, fazer o quê? Meu Deus! Então, todas as coisas me são lícitas. Tudo é lícito. E eu quero mais a dizer para você o seguinte, se você sabe que todas as coisas são lícitas, significa que você pode ter acesso a todas as coisas. A única coisa que você precisa ter com esta coisa é a segurança de que você está em Deus. Porque olha o que disse o apóstolo Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Tu botou o 2, vê se não é o 3. Aí, meu filho. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, irmãos. Para que a pessoa fica procurando tanta coisa, se nós já temos as coisas? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, aquilo que vai nos conduzir à vida, que é a vida em abundância de Deus, e a piedade, que é a graça, do Eusébio, do grego a graça, diz que já nos foram dadas, já nos foram liberadas. Agora tem a forma certa. Ele diz, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou. Onde você tem buscado estribar o teu conhecimento? Nos noticiários da televisão? Naquilo que você vê esse mundo pintando aí na nossa frente o tempo todo? Vai nos trazer opressão a todos nós. Ele diz, pelo conhecimento completo. Bem-aja, você presencialmente, você pela internet, que já estão habituados, né, a fazerem das terças-feiras sua escola de capacitação e crescimento espiritual. E se tem alguém conosco aí pela internet, que está começando, né, está naqueles primeiros passos, está conhecendo agora o Ministério Cristo Vive, saiba que eu, quando cheguei aqui, foi complicado, porque eu fui criado na tradição evangélica, sem conhecimento dessas verdades, então há muitos questionamentos. Mas uma coisa me prendeu a este ministério, é que tudo que eu ouvi aqui estava na Bíblia. E aí eu falei, peraí, cada culto, a cada mensagem, ia respondendo, ia confirmando a graça de Deus na minha vida. Eu falei, aqui é realmente o lugar onde Deus fala, e fala através da Bíblia, não tenho como duvidar. E aos poucos, Deus foi me cortando com essa verdade da graça de Deus, e é isso que eu peço a você. Tenha paciência, permaneça, fique ligado, fique interessado, que certamente Deus vai manifestar também este crescimento, esta capacitação espiritual na sua vida. Voltando então agora hoje com a nossa aula 8, libertação, estamos tratando deste subtema hoje já pela terceira aula, e aqui na página 174, vamos partir daqui hoje. O apóstolo, depois de falar sobre as questões da libertação em termos de nós termos a consciência
de que não há mais como um filho de Deus, sabe, um salvo, aquele que faz parte dos 2/3 de salvos nesta terra, após o sacrifício de Cristo, de alguém ser possuído pelo demônio, do diabo ficar entrando e saindo nas pessoas. Não, isso não existe mais. Depois da cruz do Calvário, nós vimos isso na semana passada, Catargel, foi destruído esse poder que o diabo tinha, esse domínio, essa liberdade. Ele não tem mais essa liberdade de ficar entrando, possuindo nenhum filho de Deus. Então, isso já ficou muito claro, mas também que se houver descuido da parte daqueles que confessam a Cristo, né, os que não confessam, os que não confessaram ainda, os que não estão envolvidos ainda com o reino, são totalmente oprimidos. Eles vivem uma opressão, alguma coisa que é gerada pelas circunstâncias, pelas debilidades da nossa carne, pelas tendências do mundo que jaz no maligno, pelo mistério da iniquidade que já opera, que geram uma força que é muito desproporcional à nossa capacidade humana. Então as pessoas vivem essa opressão. E aqueles que conhecem a Cristo, que estão na igreja, se descuidarem de alguns detalhes, podem passar por essa situação, ficam, sabe, vivendo aquém desta segurança e desta liberdade que Deus já nos deu e desta superioridade que nós temos direito a exercer sobre esse poder diabólico que impera neste mundo. E aqui, na página 174, o apóstolo usa então João 10:10, né, que deixa muito claro isso. João 10:10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Foi uma declaração de Jesus para nos deixar avisados de que precisaríamos estar alertas. Tínhamos a segurança nele da vitória, tínhamos a segurança de que poderíamos ter uma vida diferenciada, que é uma proposta que só a graça de Deus pode restaurar, mas também teríamos essas tentativas. Eu costumo dizer que esse roubar, matar e destruir, irmãos, é como se fosse um urso, um leão e um gigante todos os dias. Todos os dias vem contra as nossas vidas, acreditem, pelo menos um urso, um leão e um gigante. E se a pessoa está desatenta, você tem que matar um urso, um leão e um gigante por dia, irmão. Se não mata, vai se acumulando. Eu chamaria isso de uma opressão. Vai gerando desânimo, a pessoa vai se desviando do foco, do plano de Deus e fica realmente à deriva neste mundo. 1 Timóteo 4, depois o apóstolo usa esse texto, 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, é uma questão de, se a pessoa, amados, ela se descuidar, basta você. Eu quero dizer uma coisa: cuidado, tem detalhes, por isso que a gente não vai aqui ler o livro, é claro, o livro nos serve de base e depois você deve ler várias vezes. Aqui você pode adquirir no balcão, na internet, quem está online pode adquirir pela nossa livraria virtual. E você deve ler várias vezes, mas nós vamos pincelando aqui alguns toques especiais, Deus vai me mostrando, que eu vou lhe falar. Uma das formas mais influenciadoras que nós temos hoje é a internet. Então temos que ter muito cuidado com os pregadores de Instagram, YouTube, Facebook, sabe, WhatsApp, dos quais, graças a Deus, nós somos também. Mas isso abre portas para muitas outras questões, porque antigamente você teria que ir àquele local. Hoje não, hoje se você estiver descuidado e começar a prestar atenção pelo teu celular, você vai ouvir desculpe dizer aqui, mas é verdade, cada baboseira e coisas que desviam você dessa verdade da graça de Deus, coisas que vão colocando dúvidas, e isso é muito complexo, porque Paulo diz, olha, apostatarão da fé.
pessoa decai da fé, a pessoa fica fora daquilo que a fé tem para a sua vida. Então, o apóstolo dá alguns exemplos disso aqui. No finalzinho ele diz assim: é preciso discernimento para reconhecer essas coisas. Então, sabe, amados, evitem, não tem necessidade de você querer buscar alimento em nenhum outro lugar. Nós temos aqui 24 horas de palavra. O bispo José Carlos faz um trabalho maravilhoso com a divulgação das mídias, sabe? É palavra dos nossos bispos primários, dos nossos bispos pastorais, tudo aquilo que é ministrado nos cultos apostólicos fica direto nas nossas redes sociais. Nós temos também o canal do YouTube das Missões Cristo Vive, onde nós colocamos o trabalho que nós fazemos nas igrejas, temos também, replicamos muitas coisas aqui da sede, estamos caminhando juntos. A escola de capacitação, olha, a última série, Jesus nos dias de sua carne e Arovel, já está completa. Então vale a pena, em vez de pegar em um sábado e ficar, tem gente que gosta de, vou maratonar uma série aqui, para quê? Desculpe, para ver a vida da Xuxa, irmãos? Pronto, falei. Você é crente, você é cristão, você tem que buscar bases para a tua vida da palavra. Senão, irmãos, e eu estou falando, tem gente que prefere pegar, vou ver tem lá uma reunião de não sei quem, do ministério tal. Desculpe, eu respeito, mas se não é ministério Cristo Vive, missão apostólica da graça de Deus, se não tem a revelação da graça de Deus, eu não me submeto e eu não abro as portas da minha casa, da minha vida, do meu celular, da minha televisão, para assistir quem não tem revelação da graça de Deus. Então são cuidados. Desculpe eu ser tão contundente, mas deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Porque diz aqui, olha, tem nesse meio aí que eu acabei de falar, irmãos, tem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pela hipocrisia falam mentiras e têm mente cauterizada. Tem cauterizada a própria mente, a própria consciência. As pessoas não têm nem consciência, irmão. E aí o apóstolo, a partir da página 175, aqui no finalzinho, ele coloca assim: áreas de atuação dos demônios. Então existem áreas que claramente são de atuação do demônio. Em que áreas atuam os demônios? Ele diz assim: creio que não existe uma área sequer em que eles não agem. Eles agem. Olha, eles agem. Graças a Deus aqui na nossa igreja não tem espaço, porque nós selamos com a palavra. Mas o inimigo semeia o joio aqui no nosso meio. De vez em quando tem um joiozinho aí crescendo, tem um lobinho com capa de ovelha. Não fica muito tempo não, porque a graça de Deus não permite isso. Logo começa a aparecer as unhas, crescer os pelos e a pessoa tem que sair do nosso meio. Mas acontece. Então ele diz, olha, ele age, né? Aqui na página 176, diz assim: uma das mais visadas é sem dúvida nenhuma referente ao sexo. Então o apóstolo vai colocando algumas áreas, e ele cita Romanos, capítulo 1, do 24 ao 27, vou dizer, hein? Se você tem uma Bíblia Sagrada, nós nem vamos ler, mas se você tem uma Bíblia Sagrada, que tem estes versículos com essa clareza toda, de Romanos, depois você lê, você vai ter tempo para isso na sua casa, só vou comentar, né, mas se você tem na sua casa uma Bíblia que fale que Romanos 1, do 24 ao 27, claro por Deus, o contato natural, ele fala aqui, entre mulher e homem, isto aqui, você tem que guardar com 7 chaves, meu irmão, uma Bíblia dessas, porque já estão criando uma Bíblia com inteligência virtual, que é para adaptar esta linguagem para ela não ser discriminatória. Então, se você tem uma Bíblia com essa versão, qualquer uma dessas versões que traga
isso é verdade, guarde com muito carinho ou procure decorar isso para você ensinar aos seus filhos, aos seus netos e continuar semeando a palavra, em nome de Jesus. Depois, a outra área, né, porque aqui são áreas nitidamente de atuação dos demônios, então nós precisamos saber que tem áreas que a gente não tem que ter contato, irmão, que a gente tem que ter cuidado. Olha aqui, ó, religiões e seitas falsas, lembra que eu falei agora há pouco? Tem que ter cuidado, não tem necessidade. Nós temos uma ampla literatura, nós temos a internet aqui, uma internet que é cuidada com mensagens direto, 24 horas, volto a dizer. Temos nas nossas igrejas locais também, graças a Deus, muita gente aí ligadinha com a gente. Você deve se habituar a seguir nas redes sociais todas as nossas igrejas locais, sabe, e ouvir e participar. Não precisa sair da graça de Deus. Então esta área, o apóstolo diz assim, o inimigo atua incansavelmente. São seitas e crendices religiosas, religiões falsas. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, versículos 13 e 14 falam disso. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, às vezes, usa lugares chamados igreja, usa pessoas dizendo, olha, esse é um apóstolo, olha os milagres. Martinho Lutero disse, olha, qualquer pregação, ainda que faça chover milagres, se não estiver pautada nas escrituras sagradas, não é de Deus, não vem de Deus, eu não recebo. João 8,44, inclusive, Jesus foi veemente. Jesus disse, vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida, desde o princípio jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, esta é a outra grande arma do inimigo, onde o inimigo atua. Ele é o pai da mentira, você viu aqui comigo, olha, o orgulho. Então, além do sexo, da religião falsa e da mentira, o diabo usa a soberba. Olha, amados, o orgulho, a soberba é uma das maiores ferramentas do diabo no meio da igreja. Deixe eu dizer a você, isso é que é o grande problema. No meio da igreja, então, o orgulho é um terror, porque ele gera a soberba e ele afasta. Ele macula às vezes a obra de Deus. Então precisamos identificar isso. Você observar posturas de orgulho, afaste-se, porque contamina e arrasta, às vezes, pessoas, famílias inteiras da igreja, às vezes por uma posição, uma pessoa equivocada, orgulhosa, se deixa levar pela soberba e às vezes faz um drama, cria aí uma fermentação no meio da igreja. E é complicado. Então, muita atenção com essa situação, irmão. Não deixe. Você, às vezes, vê uma situação outra na igreja. Se você percebeu que aquela pessoa está numa postura de orgulho, está numa posição achando que é mais, isso é coisa do diabo. Quem achou que era mais era o diabo. Até hoje ele acha que ele tem que ser mais, não é verdade? Isso não é coisa de Deus, é orgulho, é soberba. Isso caminha para a ruína, para a queda, para a destruição, é o que a palavra diz, e quem fica por perto é contaminado. Outra área de atividade das mentiras de Satanás é a autoflagelação, autocomiseração, sabe, a pessoa que se vitimiza. Isso é complexo. Então o apóstolo cita também alguns textos, e ele até usa Apocalipse 21, versículo 8, que é bem enfático quanto a isso. Ele diz, olha, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros. Então ele compara, né, as pessoas que são por natureza assim, que são pessoas que vão pregar isso, evidenciar isso, logicamente é um terço do diabo, elas influenciam e se infiltram no nosso meio, e muitas vezes um filho de Deus também entra nisso. Não pode, não deve permanecer, porque olha o destino deles. O destino deles, desse povo preparado para isso, é o enxofre, é a segunda morte, são os ímpios. Então diga, soberba é coisa do diabo, é coisa de ímpio.
vaidade, orgulho, né? E autodestruição. São coisas que isso vai se desenvolvendo, as áreas de atuação onde o inimigo é catedrático, ele é especialista nisso tudo. Depois ele fala de fonte de contaminação, aqui a partir da página 181, então ele mostra fonte de contaminação, e uma das principais delas é a idolatria. Idolatria, conversava ontem com uma das nossas pastoras locais, ela me pedia um conselho, como tratar até a situação. Ela disse: bispo, complexo, porque eu fui aconselhar uma criancinha que está começando aqui na nossa escolinha bíblica, e essa criancinha disse que Maria de Fátima era mãe de Jesus, e aí quando ela foi dar uma explicação mais contundente, algumas pessoas, sabe, não pode falar desse jeito, não pode falar assim. Eu disse: tem que falar, para as pessoas da família vieram reclamar. Eu falei: tem que falar, se a criança está indo na escola bíblica com essa visão enganada, né? Visão totalmente romana, né? A igreja romana criou várias versões de Maria, inclusive, né? Várias, para poder atrair o povo e dominar o povo com essa mentira. Maria teve, claro, o seu ventre foi agraciada, bem-aventurada. A Bíblia chama Maria de bem-aventurada, mas daí a ser beatificada, a ser santa, a ser adorada, a Bíblia é completamente contra. Nós não vamos nunca tirar aquilo a honra que Deus deu a Maria em vida. E claro que está hoje no céu, com certeza, mas não para mandar e comandar nada, sabe? Só tem um governo, é Jesus. Só há um trono, só há um Senhor. Todas essas questões, elas vão gerando questões ligadas a um ritual satânico, a domínios que lá eram feitos pelos pagões. Tudo isso tem uma caminhada, uma tendência a você colocar-se diante dessas questões totalmente condenadas pela palavra. Então a natureza é outra área que são áreas de influência. Eu não sei quem aqui consegue, por exemplo, eu gosto muito de caminhar, né, na orla, às vezes passo naquela parte que a areia está mais molhadinha, gosto de caminhar ali. Quem teria coragem de fazer isso num dia 1º do ano? Não dá, por quê? Porque o inimigo tem usado essas áreas de uma maneira tremenda. Então, o apóstolo nas áreas de atuação, realmente é complicado, sabe, cachoeiras, né? Ele toca nesse ponto também aqui. Depois fala de incenso. É interessante você depois ler essas questões. São áreas que o inimigo essas questões vão crescendo tanto que às vezes você se deixa levar. Uma vez eu me lembro, é importante dizer isso, que nós ganhamos uma pessoa da família da minha esposa que não conhece ainda Deus. Estamos sendo modelo para essas pessoas, em nome de Jesus. Deus tem um tempo para tudo, mas há alguns anos, logo no início, hoje em dia nem fazem mais isso, mas viajaram e trouxeram para a gente uma estatuetazinha, sabe, daquelas que você vê nitidamente que foram feitas para adoração do demônio. E quando eu cheguei em casa, eu vi aquilo, eu falei para minha esposa, eu disse: que é isso? Fulano de tal trouxe para nós. Eu peguei e joguei longe, né? Estávamos começando ainda aqui no ministério, né, amor? A minha esposa ainda estava crescendo ainda, ela ficou até mais assustada, mas hoje ela entende perfeitamente. Era daquelas áreas bem dominadas, que eu não vou aqui falar para não parecer discriminação, mas bem dominadas pelo afro, né? Pela cultura afro. Desculpe, não dá, nós estamos com a Bíblia, nós estamos com a verdade da palavra. Na minha casa eu não vou deixar. Está entendendo? Mas tem gente que fala assim: não, mas foi vovó que me deu. Irmãos, temos que romper com essas questões, e às vezes é um incenso, está muito na moda, não é verdade? Mas se tiver um sinal de que aquilo ali, sabe, tem uma tendência de influência demoníaca, porque é disso que o livro está tratando aqui, as influências, essas áreas, fonte de contaminação, você tem mesmo que ser,
tem que ser radical. Diga radical. Depois do incenso, o apóstolo usa 1 João, capítulo 3, versículo 8, falando sobre essa prática, né? A pessoa que se deixa levar pelas práticas. E 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, ele diz, olha, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então nós recomendamos essa consciência, quer dizer, tem que haver uma conscientização, e interromper totalmente com estas áreas. Ele usa até Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela de todo a deterás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Então nós sabemos que é uma área de influência, irmãos, nós não vamos fazer parte jamais disso. Depois da página 189, então o apóstolo vai finalizando aqui, Marcos capítulo 11, versículo 23, em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Então, irmãos, não tem como montes permanecerem contra as nossas vidas. Então a força maligna é uma realidade, mas aqui nós vamos vendo que esta libertação da graça de Deus, esta conscientização, essas posturas que nós vamos tomando, elas vão nos dar uma condição de superioridade também desproporcional à força do inimigo. João capítulo 14, versículo 12 e 13 diz assim, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E depois o apóstolo vai fundamentando sobre essas questões da nossa potencialidade. E ele cita vários textos, e dois aqui que eu peguei, estou nas últimas páginas, eu peguei aqui esses textos para a gente fechar o nosso estudo deste livro. E ele usa Filipenses 4,19, que é um dos textos que eu mais amo na Bíblia Sagrada, porque diz assim, o meu Deus, olha, você acessou as regiões celestiais, você compreendeu a guerra espiritual, você se submeteu, não há mais o que temer. Diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Qual é a sua necessidade? É uma crise financeira? É um cheque especial? É uma aposentadoria que não saiu? É um cartão de crédito? É um problema de saúde? Sabe que tem uma situação que é complexa, às vezes, quando um cristão, eu já senti isso na pele. Me lembro quando nós éramos novinhos, e graças a Deus que a minha mãezinha não chegou a conhecer o ápice da graça de Deus, mas viu Deus trabalhando na minha vida e se alegrou muito com isso, né? Mas a minha mãe, quando às vezes eu me lembro que qualquer um de nós ficava assim doente, e sempre aparecia alguma vizinha e dizia, leva ali numa rezadeira, faz isso, sabia? Que quando a gente sabe que a gente é crente, então, e sabe que tem gente que quando a pessoa está doente, vai falar assim, vamos tentar. Amados, nunca tentem nada que não seja na Bíblia, que não esteja na Bíblia. Cuidado, de onde quer que venha, por maior que seja a autoridade nesta terra, se não tiver domínio sobre a graça de Deus, não é autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Comecei dizendo isso e digo de novo, porque em Deus serão supridas cada uma das nossas necessidades. E aí o apóstolo usa Efésios 6,13, que diz, portanto, eu gosto dessa versão revista atualizada, João Ferreira de Almeida, né? Essas afirmativas, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de vencerdes tudo, permanecer inabaláveis, ou seja, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Isso é uma vida com uma conduta, com
com uma segurança, com uma estabilidade naquilo que Deus fala, tremenda. A pessoa está numa posição, Lucinérica querida, tão radical que ela não tem mais olhos e ouvidos, sabe, olfato, paladar, pensa aí nos 5 sentidos, ela não tem mais nada que não seja coerente com a palavra. Hebreus capítulo 13, versículo 5, versículo 15, diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, ainda que seja sacrificante, né? Você tem que confessar o nome do Senhor, você tem que louvar, você tem que, sabe, que priorizar a tua vida, a tua intimidade com Deus. O apóstolo diz assim: Senhor, eis-me aqui o meu coração, a minha vida, a minha voz, os meus talentos, as minhas mãos, os meus olhos, a minha boca. Olha, os 5 sentidos aqui, estão vendo? Eu tenho dito para vocês, eu faço várias vezes essa oração por dia. Eu levanto as minhas mãos e digo: Senhor, obrigado por este dia, renova as minhas forças, manifesta a sabedoria. E a frase mais importante dessa oração que eu faço é: eis-me aqui. Eis-me aqui. E aí, meu amado, você vai ver o que Deus vai materializar na sua vida. O apóstolo encerra exatamente com Romanos 1,17, que eu já até citei hoje aqui. Romanos 1,17, ele usa outros textos, mas nós vamos encerrar com Romanos 1,17. Diz assim: visto que a justiça de Deus, irmãos, o que é que tem ocorrido ou tem tentado levantar contra a sua vida? Qualquer que seja a armadilha, qualquer que seja a mentira que o inimigo tentou, ou pessoas ou coisas, não importa, contra a sua vida, se não estiver atrelado à justiça de Deus, desde que você aplique tudo isso que nós vivemos aqui, palavra, muitos usam, poucos vivem. Vamos buscar isso para as nossas vidas e vamos ser bênção para o nosso próximo, porque é a justiça de Deus que se revela, irmãos. É isso que será revelado. Como? De fé em fé. O meu justo, tem algumas versões que dizem assim, né? O justo, nessa aqui, viverá por fé. Uma guerra espiritual já está vencida na cruz do Calvário. Jesus prometeu vida em abundância, nós já lemos hoje João 10:10, e é o que nós vamos viver. Custe o que custar, doa a quem doer. Esta vitória na minha vida, para a glória de Deus, eu vou viver. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Glória a Deus. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, minha querida esposa Bispa Lídia. Esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Com muita alegria, damos por concluído, então, os nossos estudos neste livro maravilhoso, Guerra Espiritual. Obrigado, Senhor. Com muita alegria, concluímos mais um estudo de mais uma literatura tão maravilhosa. Tens usado o nosso amado apóstolo Miguel Ângelo para abençoar as nossas vidas. Obrigado por esta terça-feira majestosa. Obrigado porque sei, Senhor, que Tu falastes aos nossos corações e nós crescemos na Tua graça e no Teu conhecimento. Não obstante a tudo isso, Tu ainda celebrastes as nossas vidas, Senhor, realizando sinais, prodígios e maravilhas, os Teus milagres, nesta manhã, em favor de nossas vidas. Eu recebo, Pai, e compartilho com a vida daqueles que creem, e que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje,
mas eternamente na vida daqueles que são sábios, valorosos e guerreiros de Deus. E os guerreiros mais que vencedores, digam amém, amém e amém. Não dá, não dá, não, não, não.